Quem me acompanha lá no Stories do Instagram, principalmente, sabe que, enfim, eu tô fazendo uma segunda faculdade, né? Eu e a Clara. Mas depois a gente vai falar sobre a Clara, hoje o tema sou eu. Bem monopolizadora da atenção. As pessoas já perceberam que eu tô fazendo uma outra faculdade, aí me perguntam, algumas pessoas, assim, que eu percebo que existe esse sentimento, essa energia. Outra faculdade, garota, tu é louca. Faculdade é uma coisa que tem tudo a mesma coisa a ver com o que tu já fez. Estudo de mídia, que é isso? Nunca ouviu falar. Vamos falar sobre isso agora. Presta atenção. Já. Vamos começar primeiro falando assim, estudos de mídia, que caceta é essa? É um curso que eu conheci quando eu tava fazendo a minha primeira graduação em jornalismo, lá nos idos de 2008, 2009, muitos anos passaram. E é um curso que eu achei com uma grade muito interessante, tem um embasamento teórico muito legal e estuda coisas muito atuais, assim. Ela estuda as coisas que estão acontecendo, estuda meme, estuda videogame, estuda diversas formas de mídia e de comunicação que são muito atuais e que permeiam, sabe, as nossas vidas e que precisam ser estudadas de alguma forma, tipo as comunidades virtuais, as redes sociais e tudo mais. E desde que eu fazia jornalismo eu achava essa grade interessante, cheguei a pegar algumas disciplinas, mas assim, eu amo a minha carreira de jornalismo e tudo mais, eu queria fechar aquela faculdade, sabia que aquilo seria minha profissão, como é até hoje, mas eu tinha vontade de continuar, principalmente por causa desse aprendizado teórico, de abranger mais as minhas perspectivas dentro dessa coisa da comunicação e da mídia. E aí eu pensava em continuar, né, me formar e já seguir fazendo um reingresso, mas aí eu consegui meu primeiro emprego e tal, e a cabeça vira uma chavinha que fala, garota, vai trabalhar, nada de faculdade, para com isso. Aí beleza, fui trabalhar, trabalhei, nunca mais voltei pra faculdade, em algum momento eu comecei a tentar fazer mestrado. Sim, tem gente que não entende por que eu não fui pro mestrado. E existe uma, duas, talvez 5 tentativas de passar no mestrado e eu percebi uma dificuldade absurda que eu tinha em escrever textos acadêmicos e em ler alguns textos acadêmicos e compreendê-los. Imagino que os textos acadêmicos também essa dificuldade se deva porque eu trabalhei em rádio, assim, eu sempre fui uma pessoa que não... Eu sou muito objetiva na hora de escrever, não consigo enrolar muito, embora falando eu enrole pra caramba, e pra mim era muito difícil escrever texto acadêmico, porque existe muita enrolação em texto acadêmico, vamos combinar com isso, né, vamos resolver essa questão. E aí eu sempre trabalhei em rádio, que é um texto mais objetivo ainda do que o jornalismo impresso, do que todas as outras formas, então essa era a minha cabeça, como é até hoje. Então eu percebi que eu tinha que trabalhar esse lado para escrever os meus projetos. Para além disso, eu tinha muita dificuldade em entender os textos, né, em ler os textos acadêmicos que eram necessários para as provas e tudo mais, e pegar a ideia central e trabalhar e discorrer sobre aquilo. Foi uma dificuldade muito grande que eu fui percebendo ao longo de algumas tentativas. E aí eu pensei em fazer uma segunda faculdade, porque eu queria de alguma forma continuar estudando, mas não dava por conta do emprego e tudo mais. E aí nesse ano de 2018 foi quando eu percebi que eu tava trabalhando de casa e que de alguma forma eu poderia conciliar os horários e tudo mais. Eu falei, pô, vou tentar, sabe, voltar pra faculdade, vamos ver o que faz. E aí vi que tinha vaga em estudos de mídia para prova de reingresso. Para quem não sabe, que se você já é formado em alguma faculdade, seja ela pública ou particular, você tem seu diploma reconhecido pelo MEC, você pode fazer reingresso para diversos cursos na UF. É só você olhar os cursos que sejam de áreas afins e tudo mais, eles botam uma tabela lá no site e você faz uma prova como se fosse uma segunda fase do vestibular. Hoje em dia é meio que Enem no geral, mas na minha época a gente fazia a primeira fase, segunda fase, coisas específicas. Então é conteúdo de ensino médio, você faz redação e essa prova. No caso de estudos de mídia era sociologia, história, 20 questões de cada de múltipla escolha. E aí eu fiz com esse objetivo de ir além do que eu já tinha de conteúdo teórico, que me fez falta, não só por culpa da universidade, embora eu acho que a gente pegasse muito mais na prática no que dava, mas porque eu escolhi essas disciplinas, eu fui muito longe das disciplinas teóricas também, e essa falta começou a me fazer falta, sabe, com o passar do tempo. Então eu entrei por causa disso, meu objetivo principal é exercitar o conhecimento teórico e é exercitar a escrita acadêmica. É basicamente por isso que eu tô nessa faculdade. Escolhi uma faculdade que tem tudo a ver com a área que eu atuo, tem a ver com o que eu já fiz de trabalho, que eu acho que eu posso contribuir de alguma forma, e tem a ver com o que eu quero fazer daqui pra frente, seja os trabalhos com assessoria de imprensa, seja os trabalhos aqui com produção de conteúdo. Eu acho que isso vai me ajudar bastante. Então, por exemplo, eu tenho percebido nesse primeiro período, eu fiz 3 disciplinas só, porque eu quero ver ainda o que eu posso cortar, o que vale fazer, o que não vale, então eu peguei 3 disciplinas. Sociologia e comunicação, que cara, eu aprendi muito. Eu fiz sociologia no jornalismo, mas aí eu dei a sorte de pegar com uma professora muito maravilhosa, que ela explica de uma maneira que tu vai entender, não há como uma pessoa não entender aquilo, entendeu? Então assim, é um conhecimento que tá entrando na minha cabeça porque eu tô com uma outra maturidade, sabe?
Fiz comunicação e cultura, que é basicamente antropologia, que tem sido muito interessante. Fiz crítica musical, que é uma disciplina que tem me dado, sabe, aberto a cabeça, assim, pra ter ideias, sabe? Ideias de escrita pro blog, por exemplo. Então eu acabei que essa faculdade, ela me ajuda tanto com uma possibilidade de seguir na vida acadêmica, né, no futuro, quanto com o próprio trabalho que eu tenho feito no dia a dia. E é claro que eu penso em fazer mestrado, sabe? Uma coisa que passa pela minha cabeça, mas não vou negar que as tentativas frustradas anteriores, elas me deixaram um pouco assim, não sei, sabe? E a vida acadêmica, ela é uma chatice, parece que tu fica assim, só estudando, e existe uma coisa estranha no mestrado, no doutorado, na galera que tá ali, nos professores. A vida acadêmica existe um pouco de uma soberba, às vezes, eu acho, sabe? Assim, uma coisa do conhecimento que fica ali. E existe uma cobrança muito grande de necessidade de produção. E eu fico pensando até que ponto eu quero lidar com isso, ou se meu caminho é esse aqui da internet, de produção de conteúdo e tudo mais, que é o que, até onde essa faculdade pode me ajudar. Isso ainda é uma questão, mas eu achei legal fazer esse vídeo pra falar um pouquinho também de como foi esse meu primeiro semestre. Tem sido incrível esse primeiro período da faculdade, o que eu aprendi, os contatos que eu já fiz. Eu consegui entrar num projeto de extensão logo de cara, então a gente tá trabalhando com ocupações, sabe, a luta pela moradia e tudo mais. Tem sido muito interessante o aprendizado, sabe, que eu tive em um mês, em 6 meses, em um período, tem sido incrível, sabe, assim, eu acho que faz diferença você entrar na faculdade mais velha. Eu sou 10 anos mais velha que todos os calouros, sabe? Você entrar na faculdade já tendo uma experiência anterior, entrar na faculdade sem cobrança. Eu acho que uma das coisas que acontece nesse momento é que eu não quero fazer disciplina por fazer, eu não quero fazer pra passar, eu quero fazer o que eu sei que vai me agregar alguma coisa, ou uma disciplina que eu possa agregar a ela de alguma forma, sabe? Eu acho que eu tô ali pra aprender e pra troca, sem a obrigação real de fazer qualquer coisa porque eu tenho que me formar. E aí é outra cabeça pra fazer os trabalhos, sabe? Eu na primeira faculdade eu brigava com os outros por causa do trabalho da faculdade. Agora é bem mais relaxado, sabe? Tipo, é bem mais tranquilo, assim. Então como eu tava falando muito dessa coisa da faculdade lá no Stories, eu pensei em trazer pra cá também um pouco do que eu tô achando e um pouco do que é o curso de estudos de mídia. Eu fiz 2 disciplinas bem teóricas, basicamente teóricas, e essa disciplina de crítica musical que teve muita teoria, mas a gente produziu críticas musicais. Tem uma lá no blog, inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo, que a gente fez pra um trabalho que eu achei que ficou legal, botei no blog, sabe? Mas é isso. Então eu queria que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o curso de estudos de mídia, ou vocês estão aí nessa época de vestibular mais ou menos, querem alguma dica, algum conselho, algum afago no coração, estão confusos com a carreira de vocês e querem algumas opiniões, alguma coisa, enfim, não sei se sou a melhor pessoa do mundo, mas enfim, a idade deve ajudar em alguma coisa, então talvez eu possa ajudar vocês. Então me mandem mensagens, falem comigo, e a gente vai gravar um vídeo em breve da Clara contando a experiência dela, porque a gente entrou junto na faculdade, as 2 passaram por ingresso, nós 2 fizemos jornalismo e a gente fez ingresso juntas. Ela passou pra biblioteconomia e eu passei pra estudos de mídia. E assim, a minha experiência dela tem sido bem diferente. A gente vai fazer tipo um bate-bola assim com ela, umas perguntas e tudo mais. Se vocês tiverem perguntas pra mandar pra ela também, podem mandar, tá bom? Então beijos e até o próximo vídeo.